Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando a primeira semana, né, do PET volume 3 e o conteúdo dessa primeira semana é frações e porcentagem, certo? Então vamos recordar o que é fração. Fração é todo número que eu consigo escrever ele da forma A sobre B com o B diferente de zero, ok? Então todo número que eu consigo escrever ele desta forma a gente chama de fração, né? Como exemplo, a gente pode ter, por exemplo, 2 terços, né? 5 oitavos. Pode ser também um número negativo, menos um quinto. A gente pode ter também 17 meios. Então, menos 12 sétimos. Enfim, então são frações, né? E, e as atividades, né, do PET 1, eles trabalham bastante com de como a gente transforma uma fração em um número decimal e vice-versa, né? Então, como que eu faço isso? Então, se eu tenho aqui uma fração, por exemplo, 2 terços, como que eu faço para transformar essa fração em um número decimal? Basta eu dividir o numerador pelo denominador. Então, recordando, quem que é o numerador? O numerador é o número que fica aqui em cima. E o denominador é o número que fica embaixo. Né? Então, para eu transformar uma fração em número decimal, basta eu pegar o numerador e dividir pelo denominador. No caso aqui, por exemplo, 2 não dá para dividir por 3, 0, e acrescento um zero aqui. E aí, 6 vezes 3, 18, sobram 2, acrescento um zero novamente, 6 vezes 3, 18, sobram 2. E aí, nesse passo, a gente percebe que os números aqui eles se repetem, né? E eu posso continuar essa divisão que ela não vai ter fim. Ou seja, a fração, então, 2 terços é uma dízima periódica, né? Que eu escrevo 0,666 reticências. Ou posso escrever também como 0,6 e colocar uma barrinha aqui em cima do 6. Essa barrinha quer dizer que o 6 ele se repete infinitamente, ok? Então, por exemplo, um outro exemplo, vamos pensar assim, eu tenho 13 oitavos, né? Como que eu escrevo esse número na forma decimal? Mesma coisa, eu vou pegar o 13 e vou dividir por 8. 13 dividido por 8 dá 1, 1 vezes 8, 8, sobram 5. 5 não dá para dividir para 8, eu coloco uma vírgula e acrescento um zero. 50 por 8, 6. 6 vezes 8, 48, sobram 2. Acrescento mais um zero aqui, 20 por 8 dá 2, 2 vezes 8, 16, sobram 4. Acrescento um zero, 5 vezes 8, 40, sobra 0. Ou seja, então 3 oitavos na forma decimal é o mesmo que 1,625. Ok? Então eu transformei uma fração em um número decimal. Tudo bem? E para fazer o processo inverso, como que a gente faz? Se eu quero transformar um número decimal em fração, por exemplo, 0,25. Como que eu faço para transformar esse número em fração? É simples. A gente pode pensar que esse 0,25 é uma fração. 0,25 sobre 1. Né? E nós já vimos que toda fração, se eu multiplico o numerador e o denominador pelo mesmo número, se eu multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, a fração
ela continua com o mesmo valor, ou seja, eu encontro uma fração equivalente a ela. Né? São frações diferentes que representam a mesma quantidade. Então, o que eu faço aqui? Como eu tenho duas casas depois da vírgula, eu vou multiplicar esse número por 100. Sempre eu multiplico por potências de 10. Né? Se tiver uma casa depois da vírgula, eu multiplico por 10. Se tiver duas casas, eu multiplico por 100. Se tiver três casas, eu multiplico por 1000. E assim por diante. Então, quando eu multiplico o numerador e o denominador pelo mesmo número, isso não vai alterar o valor da fração. Só vou escrever ela de uma outra forma. Então, 0,25 vezes 100, como eu estou multiplicando aqui por uma potência de 10, basta deslocar a vírgula duas casas para a direita. Então, vai ficar aqui 25. E 1 vezes 100, 100. E aí, basta eu simplificar essa fração, né, para deixar ela mais simples, para deixar ela irredutível. Para simplificar, é o processo semelhante que eu fiz aqui, só que ao invés de multiplicar, eu vou dividir. Então, dividindo aqui por 25, eu tenho 25 por 25 dá 1, e 100 por 25, 4. Então, a fração irredutível é 1 quarto. 0,25 é igual a 1 quarto. Poderia também ter multiplicado por 4, direto. Né? Se eu multiplicar o 0,25 por 4, eu vou ter o número inteiro. Né? E aí, quando eu faço essa multiplicação, eu já chego direto no 1 quarto. As duas maneiras estão corretas. Tudo bem? Então é bem tranquilo. Um outro exemplo. 2,4. Como que eu transformo esse número em fração? Basta eu escrever esse 2,4 como uma fração com denominador 1. E aí eu vou multiplicar o numerador e o denominador por uma potência de 10. No caso aqui, como eu tenho só uma casa decimal, eu multiplico por 10. Se eu multiplico de cima por 10, o de baixo também tem que multiplicar por 10. 2,4 vezes 10, 24. 1 vezes 10, 10. E aí, se eu quiser simplificar, né, para ficar melhor, no caso aqui os dois são números pares, então eu posso dividir por 2. 24 por 2 dá 12 e 10 por 2 dá 5. Então, 2,4 na forma de fração é 12 quintos. Okay? E se eu quiser tirar a prova, é só fazer o processo inverso. Né? Então, se eu quero conferir se está certo, basta eu pegar o 12 e dividir por 5, que vai dar 2 vezes 5, 10, sobram 2, vírgula, acrescenta um 0. 4 vezes 5, 20, sobra 0. Então, bateu, né? Então, é uma forma de a gente tirar prova também. Ok? E o outro conteúdo desse PET volume 3, né, da primeira semana, é porcentagem. Que nada mais é do que trabalhar com fração com denominador 100. Então, por exemplo, o que quer dizer 5%? 5% nada mais é do que uma fração com denominador 100. Então, 5% é 5 por 100, ou seja, 5 centésimos. Né? Então, é bem tranquilinho. 27% é só eu colocar 27 sobre 100. Então, não tem segredo nenhum. E como que a gente faz para calcular a porcentagem de uma quantidade? Né? Por exemplo, vamos supor que eu tenho que eu vou comprar uma calça que custa R$60, né? E à vista eu tenho 5% de desconto. Então, como que eu calculo o valor que eu vou pagar nessa calça à vista? Então, basta eu calcular 5% de R$60. 5% de R$60 é o mesmo que 5
por 100 vezes 60. Isso vai dar 5 vezes 60. Mas eu posso, como é uma multiplicação, eu posso cancelar um zero aqui. 5 vezes 6, 30. Sobre 10. Simplificando por 10. Isso me dá 3. Né? Como eu calculei os 5% de 60, eu calculei o valor do desconto. Então, o desconto será de R$3. Se o desconto será R$3, então eu vou pagar quantos pela calça? R$57. Então, é uma maneira de a gente calcular a porcentagem de um número, né? E uma outra maneira que eu poderia resolver esse mesmo exercício, como eu quero o valor que eu vou pagar, se eu vou ter 5% de desconto, a calça, né, o valor da calça é 100%, certo? Então, se eu tenho 5% de desconto, quer dizer que eu vou pagar 95% do valor dela, né? Então, eu posso calcular também 95% de 60, ou seja, 95% de 60. Posso simplificar aqui também um zero. E aí, 95 vezes 6. Isso vai me dar 0, vai 3, 570 sobre 10. Simplificando aqui de novo por 10, 57. E aí eu já encontro o valor direto, né? O valor que eu vou pagar pela calça, R$57. Ok? Então, pessoal, o conteúdo da primeira semana é isso. Bons estudos a todos. E se precisarem de ajuda, é só me chamarem. Ok? Boa semana a todos.